A paz do Senhor, amados. É um enorme prazer estar aqui convosco. Quero partilhar uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração esses dias. A palavra de Deus encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero partilhar esses textos maravilhosos com os irmãos, porque é uma palavra que mudou bastante a minha vida e o Senhor tem falado muito sobre esses textos. Tenho refletido, tenho meditado já há alguns dias. Na verdade, o Senhor começou a falar comigo sobre esses textos anteontem, enquanto orava, enquanto buscava o Senhor, adorando o Senhor, e veio-me, na verdade eu estava a ler um livro do pastor Joseph Prince, e aí o Senhor falou-me também sobre esse texto, e esse texto tem uma mensagem muito grande. O foco aqui sobre esse texto é uma das coisas que, assim, já há algum tempo eu tenho buscado no Senhor, e o Senhor deu-me a chave praticamente daquilo que eu precisava com esses textos. Então eu vou fazer uma interpretação verso a verso para que os irmãos percebam e assim também possam ser edificados. Vou fazer uma aplicação teológica em cada versículo e também sociológica, de verso a verso, como se fosse um sermão expositivo. Bem, falo dessas coisas porque aprendi um pouquinho de teologia, mas não se preocupem, irmãos. Vamos entender aqui o texto. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Aleluia. Nesse texto, Jesus fala exatamente sobre a necessidade de mudança. A necessidade que nós, como filhos de Deus, temos de mudar, não é? Porque ele fala aos discípulos que devemos passar para outra margem do lago. Aqui Jesus mostra que há uma outra fase que eles precisavam subir para se aplicar os ensinamentos que ele já tinha dado nos versos anteriores. Porque nos versos anteriores ele fala sobre a parábola da candeia, que ele fala que ele é a luz do mundo. Depois fala sobre a parábola do grão de mostarda, que demonstra sobre as questões do reino. E depois de tantos ensinamentos que Jesus deu, era necessário que os discípulos vissem a aplicação desses ensinos. Jesus precisava demonstrar, sobre o que representa o reino. E nos versos seguintes, antes da grande tempestade que Jesus apaziguou, depois desses versos começa aí o ministério da libertação. Jesus começa a demonstrar a manifestação do seu poder, libertando o gadareno, o endemoniado gadareno. Mas essa fase de ensino em que Jesus dá aos seus discípulos e a fase da aplicação e a manifestação do poder, há uma fase de transição aqui que Jesus nos ensina. E é exatamente esses versos que representam essa fase de transição. Primeiro Jesus começa a dizer que passemos para outra margem
para outra margem do lago. Né? Aqui Jesus refere-se à necessidade que nós temos como filhos de Deus em mudar. Porque Jesus disse, passemos para a outra margem. E aqui, se nós pegarmos detalhe a detalhe, ele disse, e naquele dia, sendo já tarde, representando também que nunca é tarde para nós mudarmos. Eu mesmo preciso de certas mudanças na minha vida. Eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida. Eu preciso olhar para aquilo que Deus tem me chamado. Nós, quando buscamos a Deus, nós vemos coisas, nós vemos Deus nos revelando plano, projetos, mas muitas vezes, falando assim de mim, eu me vejo sempre incapacitado para ir ao encontro daquilo que são os planos, as expectativas que Deus tem para comigo. E às vezes eu faço planos de mudança, não, eu vou mudar isso, eu vou ser mais disciplinado, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, vou ler mais a palavra, eu vou empreender mais, porque vejo que o Senhor está me chamando para essa área, mas acabo sempre caindo em uma falta de disciplina que nem mesmo eu consigo perceber. E às vezes procuro, mas Senhor, qual é a chave? Eu preciso gerir mais o meu tempo, preciso me esforçar mais, mas sempre não consigo fazer esta transição de um Felisberto anterior para um Felisberto seguinte. Parece que estou congelado no tempo, como se estivesse nessa fase, nesse perfil há bastante tempo. Mas aqui Jesus demonstra que nós, filhos de Deus, nós cristãos, precisamos entender que a mudança constante na nossa vida é um imperativo. Jesus disse, passemos para outra margem. Ele não está a aconselhar, ele está a imperar que passemos para outra margem. Há sempre um nível superior, há sempre um nível acima que Jesus nos quer chamar. Há sempre um nível que Jesus nos quer elevar. E por isso é que ele disse, passemos, é imperativo, é afirmativo. Passemos para outra margem. Aleluia. E ele disse, sendo já tarde, já era tarde, mas era necessário que houvesse essa passagem. Talvez aí alguém dissesse, não, mestre, vamos passar a noite aqui e amanhã vamos fazer essa transição. Não, já era tarde, mas Jesus disse, passemos para outra margem. Então, não importa o tempo, não importa a fase em que você está, você precisa entender que é necessário que nós passemos para outra margem. A mudança é imperativa, a mudança é algo que deve acontecer em nós. Não importa se você acaba de pecar e você sente, não, estou mal, não, é necessário que você se arrependa e mude a fase seguinte, vá para a fase seguinte. Nós precisamos perceber isso. Uau, aleluia. Mas aqui tem pontos que nós precisamos entender. Porque no versículo seguinte ele diz, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. As palavras-chave que eu quero destacar aqui é deixando a multidão. E eles deixando a multidão. Para nós mudarmos na nossa vida, para que haja mudança na nossa vida, para que nós alcancemos aquilo que são os planos e o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que devemos deixar a multidão. Deixar a multidão refere-se aos maus hábitos, porque a palavra multidão tem vários significados. E um deles é o significado da palavra multidão é acúmulo. É acúmulo, acumulação. Como também podemos ver outros significados, aleluia. Aleluia, como também podemos ver outros significados. Enquanto estudava, fiz algumas anotações e eu quero destacar realmente algo aqui na palavra multidão. A palavra multidão significa, naquilo que é o significado que eu quero basear-me, é acumulação ou grande quantidade de alguma coisa. Então, multidão é grande quantidade de alguma coisa, que refere-se, pode ser maus hábitos,
pode ser amizades que nos opõem a esta mudança, podem ser também coisas que atrapalham, que vão contra aquilo que nós queremos mudar na nossa vida. Eu quero ser mais disciplinado, eu quero orar mais, mas o que me impede, o que está se opor a essa fase que eu quero, a essa alteração que eu quero fazer na minha vida? Então, isso é uma multidão que nós precisamos deixar. Ele disse, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Aleluia. Então, é necessário nós entendermos que para que haja mudança, para que passemos para outra margem, para um lugar onde Deus nos quer levar, nós precisamos deixar a multidão. Precisamos deixar os maus hábitos. Fazer uma lista. O exercício que se faz aqui é você fazer uma lista. Primeiro, há duas coisas que nós precisamos fazer. Há duas coisas que nós precisamos fazer. Identificar quem somos nós agora e onde é que nós estamos. Então você precisa escrever quem eu sou agora, quem eu sou, e faça quem eu sou. Então você vai listando aquilo que é o teu perfil agora, aquilo que são as tuas qualidades, aquilo que são as tuas falhas. Foque principalmente naquilo que você quer mudar. Nos aspectos que você quer mudar, quem eu sou, o que eu quero mudar em mim. Então você deve listar isso. E em seguida, onde eu quero estar. Nesse momento, primeiro você tem que dizer onde eu estou. Primeiro é quem eu sou e onde eu estou. Você precisa identificar onde você está. O estar aqui refere-se ao lugar atual em que você se encontra, seja a nível espiritual, seja a nível financeiro, seja a nível social. Então destaque esses 3 pontos para que você identifique, melhor a tua posição e isso te dê, de certa maneira, uma visão de onde você deva mirar, onde realmente eu quero ir, entendendo a posição em que eu estou, entendendo quem eu sou e quais aspectos eu preciso mudar em mim. Então, isso vai fazer com que nós realmente deixemos a multidão de forma eficaz. Porque a multidão precisa ficar. Porque quando os discípulos entraram no barquinho, eles deixaram a multidão. E só para destacar no versículo acima, Jesus diz, passemos para outra margem. Então, Jesus nos diz que a mudança é obrigatória. Mas Ele nunca vai nos deixar sozinho nessa transição. Porque Ele vai conosco. Aqui o texto está a dizer, passemos para outra margem. Aleluia. 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 No versículo 37 diz assim, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 37 diz, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Uau, aqui o texto está a dizer exatamente sobre as oposições à mudança. Porque quando nós decidimos mudar de fase, quando nós decidimos transformar alguma coisa em nós que não concordamos, quando desejamos fazer uma mudança em nós, sempre nós precisamos entender que vai haver oposição, porque os velhos hábitos não nos vão deixar tão facilmente. E a mudança não vai acontecer da noite para o dia. Porque os discípulos, para essa nova fase, enfrentaram uma tempestade. Estavam no barco com Jesus e enfrentaram uma tempestade. Então o Senhor sempre irá conosco. Mas no caminho, nessa transição, vamos enfrentar a tempestade. É necessário que nós entendamos que a tempestade é importante, porque ela é a barreira que nós precisamos atravessar como
um sinal, uma garantia de que se eu passar nisso, então estou noutra fase. O que vai confirmar que realmente houve uma transformação em nós é quando nós fomos persistentes, constantes, face às tempestades. Uau, e o texto é incrível aqui. O texto é incrível. E levantou-se grande temporal e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E o que é que se opõe à mudança na nossa vida? Em primeiro lugar, é a nossa própria carne. A nossa carne sempre vai se opor a alguma coisa boa que nós queiramos conquistar. Nós precisamos entender que nós somos trinos, somos trinos. O homem é trino. O homem é um ser trino. Nós temos um corpo, temos uma alma e somos um espírito. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E o corpo refere-se à carne, não é? A alma é aquele que toma a decisão. Só que a alma ela é influenciada pela carne. A carne caída. A carne, os desejos da carne referem-se às paixões que existem nesse mundo por causa do pecado. E Jesus subjugou o pecado na carne. Jesus, ao subjugar o pecado na carne, se nós vivermos no Espírito, então a carne ela morre, a carne não vai ter efeito sobre nós. É necessário que nós, despertemos o homem interior em nós. Isso é um outro ensinamento, mas queria destacar isso, que é necessário que haja um despertar em nós do homem interior. O homem interior, e esse homem interior é despertado com orações em línguas, com jejum, com a busca na presença de Deus, com a busca da face de Deus, buscando a Deus com o intuito de conhecê-lo, não buscar a Deus com outro objetivo, mas se nós buscamos o Senhor com o único objetivo de conhecer, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer, e aí nós vamos no jejum, nós vamos em orações, nós vamos buscar a Deus. Naturalmente o homem interior é que se torna o governante do nosso corpo. Mas enquanto estamos aqui, sempre vai haver essa luta em que o governo, a carne vai querer governar e o espírito vai querer governar. E quem decide tudo isso é a alma. Quem decide tudo isso é a alma. A inclinação, a nossa inclinação, a inclinação da alma, não é? E Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Qual é a nossa inclinação? Então nós precisamos decidir isso. E isso tudo são coisas que nós precisamos mudar em nós. E essa palavra é sobre mudança, é sobre transição. É sobre transição. Mas só que nesse período de transição vai acontecer a tempestade. Vai acontecer a tempestade, aleluia. E para que nós consigamos fazer superar essa tempestade, as dificuldades que enfrentamos estão sempre relacionadas à mudança que queremos fazer. Porque desabituar leva tempo. Realmente, desabituar leva tempo. E nesse tempo, é nesse tempo que nós decidimos fazer a transição de mudança, de desabituar e ter novos hábitos, que precisamos aplicar a disciplina e a inteligência. E aí dá um ponto, o que é a disciplina? Porque aplicar a disciplina é a coisa mais difícil. Eu acho que partindo da definição da disciplina, nos pode ajudar a aplicarmos melhor essa palavra. Porque disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que o nosso corpo diga não. Eu devo orar e não eu quero orar. É isso ali. Não é que eu quero orar, não é sobre querer, é sobre dever. Não importa se o meu corpo não quer, eu devo orar. Não importa se o meu corpo não quer, eu devo meditar na palavra. Nós precisamos arrastar o nosso corpo
Precisamos arrastá-lo ali. Podemos começar a oração sem vontade, sem desejo algum. Vamos na presença de Deus. Podes ficar calado, dobra o teu joelho, simplesmente dobra o teu joelho, se cale, fique ali. É necessário que fiquemos ali, é necessário que comecemos orando em línguas, peguemos uns salmos, leamos uns salmos e começamos a refletir nos salmos e a declarar a Deus palavras daquele salmo, salmodiar ao Senhor. Sem querer, sem desejo algum, nós precisamos fazer, porque isso é disciplina. Eu preciso estudar sobre um determinado assunto, preciso aprender sobre vendas, eu falando em particular sobre mim. Então eu vou ler livros, eu tenho que ler, não é que eu quero ler, eu devo, porque é a habilidade que eu devo aprender agora, para sair da situação financeira em que eu me encontro, para outra fase financeira que eu quero estar. Então sem essa habilidade eu não vou conseguir. É importante, é imperativo aplicar a disciplina e a inteligência. E o que é inteligência? Uau! Um irmão chamado Daniel, na igreja onde a gente congrega, ele deu-me uma definição de inteligência. Ele estava a pregar, aquilo foi para mim, deu uma definição sobre inteligência que me impactou muito. Essa definição ficou comigo. Ele disse assim: inteligência é 1% vontade e 99% trabalho duro. Uau! Ou trabalho árduo. Essa definição é incrível. Inteligência é 1% vontade e 99% trabalho árduo. Isso me impactou bastante. Então, eu não preciso ter 99% de vontade para fazer algo. Eu só preciso ter 1% de vontade. E 1% de vontade é exatamente aquilo, o não querer fazer. Aquele desgosto, não acordei com vontade. É exatamente ali que nós precisamos fazer. Isso é inteligência. E para que apliquemos esses dois grandes itens, ou estes dois grandes, vamos assim dizer, esses dois grandes agentes na nossa vida, é necessário termos planos diários. É necessário termos planos diários e fazer de tudo para que esse plano se cumpra. Nós precisamos ter planos diários. Ok, eu acordei, o que eu vou fazer hoje? Buscamos o Senhor, mas o que eu vou fazer hoje? E não liste tarefas, lista muito grande. Pode ser uma lista de, no máximo, 4 tarefas inicialmente. Não, eu vou orar, vou orar uma hora aqui, 1 hora de oração. E você vai e ora 1 hora. Mesmo que você ficar a controlar o tempo para o tempo passar, não importa. Você está não importa. Podes orar olhando no relógio. Ok, não estás a conseguir se concentrar, não estás a conseguir concentrar-se, não estás a conseguir concentrar-se. Esse é o meu filho a fazer confusão. Não estás a conseguir concentrar-se. Mas fique ali, cumpra essa. Não, mas a oração está muito mecânica, fique só ali. Deus está a ver. A oração boa nem é sempre aquela que nós choramos e nos quebrantamos e ficamos ali. Não, nem sempre. É muito bom para nós sentirmos a presença de Deus. Mas se você cumprir, ficar ali 1 hora, ok, vou ficar 1 hora, eu me propus a orar 2 horas, eu vou contar o tempo. Coloca louvores, vais colocar um louvor que dura 30 minutos, mais 30 ou 20, mais 20, e vais repetindo esse louvor, estando ali na presença de Deus. Também ore com a palavra, pegue a Bíblia, abra o Salmo 23 e diga: o Senhor é meu pastor e nada me falta, e reflita sobre isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não há nada maior que a tua presença. Eu amo a tua presença, eu amo estar contigo. Obrigado, Espírito Santo. Fale comigo. E aí vai orando em línguas. E a oração em línguas é algo que nos facilita bastante, porque orando em língua você nem precisa sentir sempre. Algumas pessoas precisam atingir um certo nível para verem: agora estou pronto para orar em línguas. Não, você pode começar a orar em línguas desde o princípio.
sem sentir nada, porque é como se você estivesse agitando as águas em ti, agitar o espírito, depois aquilo começa a aquecer e você vai vendo que a presença do Senhor vai se tornando mais forte. Bom, então a inteligência e a disciplina são agentes necessários que nós precisamos aplicar na nossa vida face à tempestade que nós vamos enfrentar no processo de mudança. É algo que nós precisamos perceber. Glória a Deus por isso. E nos versos seguintes acontece algo que me marcou muito. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada, no versículo 38. Despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ei, mandai assim, cabai. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Talvez aqui nós possamos dizer: uau, glória a Deus, Jesus é poderoso, Jesus é glorioso, Ele aquietou a tempestade, os discípulos estavam para perecer, eles clamaram a Jesus, e Jesus se levantou e orientou, ordenou ao mar que se aquietasse, ordenou ao vento que se aquietasse. Uau, os discípulos falaram: uau, que maravilha! Eles queriam adorar ao Senhor Jesus, mas Jesus não recebeu essa adoração. Jesus, se nós vemos esse mesmo acontecimento, esse mesmo evento, nos três evangelhos, nós vamos ver aqui Jesus desagradando-se dos discípulos. Jesus não gostou o fato de eles terem o acordado na tempestade. E não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade que se opunha à mudança que o mesmo Jesus disse que é imperativo eles fazerem. É imperativo nós fazermos. Essa mudança, essa tempestade, a dificuldade, os discípulos viram que não conseguiriam atravessar, porque as águas enchiam o barco. Eles iam se afundar, eles viam: não, nós vamos nos afundar, se nós não clamamos pelo Mestre, nós vamos nos afundar. Porque eles tentaram fazer de tudo, tentaram ir tirando a água, tá? E eles viram: mas Jesus não se importa, Jesus está dormindo, Jesus não está a ver que nós estamos prestes a morrer. Então, como ele não está a ver, então nós vamos acordá-lo, nós vamos clamá-lo: Senhor, por favor, ajuda-nos. Será que o Senhor não está se importando, não se importa que nós pereçamos? Eu me lembro muito bem, ano passado, estávamos em grandes dificuldades aqui na minha casa, minha esposa, e nós buscávamos o Senhor e nada, fazíamos de tudo e nada. E chegou uma fase que eu disse: mas Senhor, será que o Senhor não se importa com o que nós estamos a viver? Será que o Senhor não está a ver a dificuldade? Estamos sem comida, estamos sem nada e estamos endividados. O que é que vamos fazer, Senhor? Então buscávamos e nada, silêncio. Meu Deus, silêncio, sem nada, sem nenhuma ação. Às vezes eu andava na rua: meu Deus, será que vai aparecer? Faça um milagre aqui, apareça só alguém que diz: não, o Senhor me mandou te dar esse dinheiro. Era nesse nível. Era terrível. Por causa de alguma coisa que eu tinha feito, um investimento que eu fiz e não deu certo. Então passamos em apertos. E nesses apertos eu disse: mas Senhor, por favor, ajuda-nos. E nada. E nada, era uma tempestade terrível, e nada. Jesus agiu aqui. Jesus aquietou a tempestade, mas ele repreendeu os discípulos. Ele disse: onde que está a vossa fé? Manda rir pro Chacamaia. Onde está a vossa fé? Lecrochi braça. Mari pro Chacamaia. A fé precisa estar naquilo que Jesus falou e nele. Nós precisamos mirar nele. Com ele nós não vamos morrer. Ele nunca vai permitir que pereçamos naquilo que ele nos mandou, fazer. Não, o Senhor não é como homem. Ele não se esquece.
Jesus aquietou a tempestade, mas não era para Jesus aquietar a tempestade. Era para os discípulos terem enfrentado a tempestade e agido com fé e acalmarem a tempestade. Mas entendendo o lado dos discípulos, eu vejo, mas se calhar os discípulos não sabiam ainda como aplicar a fé. Mas Jesus não repreende alguma coisa que ele não ensinou. Jesus repreendeu, disse: onde é que está a vossa fé? Porque já os tinha ensinado. Era suposto eles já saberem. Jesus disse: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Depois sentiram grande temor e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Uau! Então, isso significa que nesse texto em que os discípulos clamaram a Jesus, não é para nós clamarmos, é a fase em que nós precisamos aplicar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Centrar os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer para nós. E miramos, sermos constantes. Irmos contra a maré, remamos contra a maré. Remamos contra a maré e sabemos que o Senhor é conosco, porque Jesus estava com eles no barco. Era tudo o que precisavam. Ele é o Messias. Então nós, aleluia, Espírito Santo, que o Senhor me ajude a aplicar essa palavra na minha vida. Me ajude a viver essa palavra na minha vida, porque é tudo o que eu preciso. Nesse momento, porque eu sei que, me coloquei na brecha da mudança. Eu estou na fase de mudança. Estou na fase de transição. Estou numa fase de transição. Então o Senhor me chama agora a preparar-me, a ir ao encontro, a transformar o meu homem interior, a transformar o meu caráter para ser esse homem que Ele me revela em visões. E é necessário que haja essa transição. E eu tenho que estar preparado e entender que virá sim tempestade. Mais uma vez, virá tempestade. E essa tempestade vai começar com a minha carne, não querendo que eu faça essa transição. Vão se opor muitas coisas que vão ir contra a essa mudança. E nessa fase, é o momento de adorar. É o momento de agradecer. É o momento de buscar. É o momento de aplicar a palavra e a fé. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado. Meus irmãos, nós realmente estamos numa fase final. Nós estamos nos últimos dias. E é o momento que nós temos de buscar mais o Senhor, o momento que nós temos de pregar a palavra, é o momento que nós temos de estar em comunhão com Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que essa é a fase, esse é o momento. E o Senhor está conosco. O Senhor é conosco. Ele não está, Ele é conosco. É diferente, é totalmente diferente o estar e o ser. Quem está amanhã pode não estar mais, mas quem é sempre será. Ele disse: eis que eu estou convosco, não é? E Ele é conosco. Disse: eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele disse: eu não estou, eu sou contigo. Aleluia. Então que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.